Olá, crianças! Sejam mais uma vez bem-vindos à Escola Bíblica da Manhã de nossa Igreja Batista Reformada da Palavra. Vamos dar continuidade às nossas séries. A nossa série hoje, a série sobre o pecado e as consequências dele. Vamos dar continuidade na aula hoje sobre a lepra de Naamã, que foi curada. Para dar início a esta aula, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, do capítulo 5, no versículo 1 ao 14. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 14, que diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Baná e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficas purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de uma criança ou de um menino, e ficou purificado. Só até aqui, só. Nós vemos aqui nessa leitura a história e a cura de Naamã. Naamã, ele era um general da Síria, um grande general da Síria. Naamã, ele era um grande homem na sua nação e um homem de uma alta posição como um general, como um primeiro ministro do seu país. Ele era o favorito do rei, o primeiro ministro do seu estado. Ele era um homem muito conceituado em seu país. Ele era um homem muito respeitado pelo seu povo e em seu país, por ter ganhado muitas batalhas para o povo da Síria. Muitas batalhas que ele ganhou, uma delas foi contra Israel, o poderoso Israel. O Senhor usou de misericórdia, usando este homem general, Naamã, e ganhou uma batalha até do teu povo poderoso. Então Naamã, ele era muito conceituado, o braço direito do rei da Síria, pelo seu poder
de vitórias, pelas honrarias que ele tinha ganhado e respeito do seu povo com as vitórias contra o povo de Israel. Só que as Escrituras vai dizer que ele era um homem leproso. Naamã, ele era um homem muito conhecido, com muitos dons e talentos, só que as Escrituras diz que ele, porém, era um homem leproso. Ele tinha uma doença de pele, uma doença que desfigurava a pele das pessoas e, no final, trazia a morte também essa doença. Era uma doença que pegava todo o corpo da pessoa, que pega todo o corpo da pessoa e deixa ela toda desfigurada, toda machucada, de uma forma bem terrível. E semelhantemente, esta doença que Naamã pegou, esta lepra, é o pecado em nós. O pecado é como esta lepra de Naamã. Naamã, um grande general com muitos dons e talentos, honrarias, e ele não foi privado ou se escapou de pegar esta doença, a lepra. O pecado é assim, ele não escolhe classes, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas brancas ou negras, pessoas de qualquer etnia, raças, países. O pecado é assim, ele está em todo tipo de pessoas. Não é só os pobres que são pecadores, não são só os ricos que são pecadores, não é só o povo de certa nação que são pecadores, não é um povo de certa religião que são pecadores, mas todas as pessoas nascidas nesse mundo como uma doença terrível semelhante à lepra têm o pecado. E o pecado, como a lepra, ela está em todo o nosso ser, em nosso corpo, em nosso coração, em nossa mente, em nossa consciência, em nossos atos e em tudo que nós fazemos. Há pecado. Então, semelhante a Naamã, nós temos essa doença. Só que a lepra, nos tempos bíblicos, na época de Naamã, ela não tinha cura como nos nossos dias. E uma pessoa leprosa, ela tinha que ficar distante da sua sociedade, dos seus amigos e dos seus familiares. Então, Naamã, ele queria achar a cura, uma forma de ser curado por isso, porque logo ele teria que sair da sua sociedade, deixar as suas honrarias, os seus dons e respeitos de lado e ficar num lugar solitário, até ele ou ser curado ou esta doença passar, ou senão até a morte, como acontecia com muitos. Assim é o pecado. Nós somos impuros, como alguém que tinha lepra na época de Naamã era um impuro diante da sociedade. Nós, pecadores, somos impuros diante do nosso Criador, diante de Deus. Nós, como pecadores, também, nós não seremos... nós não seremos recebidos por Deus por causa dos nossos pecados. Nós somos impuros. Por isso Deus ele não pode receber pecadores como nós. Nós necessitamos ser banidos da sociedade celestial dos céus por causa que nós somos pecadores. E assim como a doença da lepra, a semelhança que ela há com o pecado diante do nosso Criador, nós não podemos ficar diante do nosso Senhor por causa dos nossos pecados. Mas Naamã, descobrindo esta sua doença, ele faz uma busca urgente. Ele vê a urgência que ele tem de buscar uma cura para isso. E Naamã, numa guerra contra Israel, eles pegaram uma menina, uma criança cativa, como escrava para si. E ele entregou ela como serva de sua esposa. E esta menina israelita, esta criança, ela falou para sua senhora sobre o profeta de Israel, que ele poderia trazer a cura para ele. E esta menina, ela contou sobre isso à esposa de Naamã, e a esposa de Naamã contou ao seu esposo, que logo chegou ao seu rei da Síria e disse que Israel poderia achar a cura para a sua doença. Logo, o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel para ver se ele o curaria ao seu servo Naamã. Assim como Naamã
teve urgência de buscar a cura para essa sua doença, nós temos que buscar com urgência a cura para os nossos pecados, que é Cristo Jesus. Assim como esta doença mortal que Naamã tinha, a lepra, nós temos que buscar o nosso Senhor urgentemente para que Ele nos perdoe e nos purifique dos nossos pecados antes que venha o fim de todos os tempos, antes que venha a nossa morte e nós viemos ser pegos de surpresa diante de nosso Deus com esta doença, o pecado, esse tipo de lepra que há em nós, e nós entrarmos diante da presença de Deus com os nossos pecados. E esta menina, como uma criança israelita, ela apontou o caminho que Naamã deveria buscar ao Senhor. E você, criança que participa da nossa igreja, da nossa escola da manhã, como esta criança israelita que foi pega cativa, quando você está próximo das pessoas, você já consegue apontar o caminho a elas? O caminho da salvação, que é Jesus Cristo, na escola, para os seus amigos, para os seus familiares, primos? Você tem apontado o caminho como esta criança fez? Apontado que o Senhor Jesus Cristo, como vocês têm aprendido, morreu numa cruz no lugar de pecadores para salvar e para livrar da condenação? Então lembre dessa criança que apontou o caminho para Naamã também. Só que Naamã, ele foi no médico errado. Naamã, ele foi no rei da Síria e o rei da Síria o enviou ao rei de Israel. Ele preparou muitos tesouros, ouros e roupas, presentes para entregar para o rei de Israel. Só que o rei de Israel não recebeu os seus presentes. Assim, são muitas pessoas quando reconhecem e compreendem que são pecadores, elas tentam se achegar a Deus com boas obras, tentando ser pessoas boas na sociedade, tentando fazer o bem ao próximo, ao qual isso é muito bom e necessário, sim. Só que isso não pode perdoar os nossos pecados. Toda a nossa boa obra, todos os nossos dons e talentos, toda a nossa riqueza, tudo aquilo que nós temos de bom para oferecer ao próximo é muito bom, é muito legal, temos que fazer isso sim, só que isso não pode pagar a culpa do meu e do seu pecado. Eu tentar ser uma criança que respeita os meus pais somente, isso é bom, temos que fazer, é necessário, só que isso não pode levar eu ao céu. Eu ser um bom aluno na escola, eu ser uma criança que conheça toda a matemática, toda a história, toda a geografia, eu ter muitos dons e talentos, ser mais sábio que os outros, isso não pode perdoar a culpa dos meus pecados. Eu tentar ser uma pessoa boa não perdoa os meus pecados. Naamã depois foi levado a Eliseu, o profeta de Israel. E chegando à casa do profeta de Israel, Eliseu envia um servo para Naamã e aponta para ele o que ele deveria fazer. Ele envia o seu amigo Eliseu e diz para que ele vá até o Jordão e se lave 7 vezes no Jordão. E Naamã, ouvindo aquilo, ficou irritado. O seu orgulho foi ferido naquele momento. Ele ficou irritado porque ele esperava o profeta ir até ele e receber uma cura das mãos do profeta. Assim são muitas pessoas, elas ficam com o orgulho ferido quando ouvem o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo diz que eu e você somos pecadores e que eu e você estamos perdidos por causa dos nossos pecados. Assim como Naamã se sentiu humilhado, assim somos nós diante de Deus. Nós temos que ser humilhados por causa dos nossos pecados, por causa que Ele é santo e nós somos impuros. Ele é perfeito e nós somos imperfeitos, pecadores. Nós temos que ser humildes e entender que nós somos pecadores diante de Deus. Então Naamã, ele ficou irritado. Só que os servos de Naamã tentaram convencer a ele, falando: Senhor Naamã, se o profeta te pedisse uma coisa tão difícil, será que você não faria?
Se ele te pedisse para você pular de um lugar alto, será que você não faria isso? Se ele lhe pedisse para que você fizesse uma coisa muito difícil, talvez você não acharia, não, isso é o certo? Só porque ele está te pedindo uma coisa tão fácil, você não quer fazer? Será que você acha muito simples? Assim também são muitas pessoas que quando ouvem o Evangelho falam, não, é muito simples isso, eu tenho que me arrepender dos meus pecados e crer no Senhor, somente isso? Sim, as Escrituras dizem que a salvação vem quando eu me arrependo dos meus pecados e quando eu creio na obra que o Senhor Jesus fez na cruz no lugar de pecadores. É muito simples, eu não preciso me vestir de uma religião, eu não preciso virar um grande religioso em alguma certa religião, mas eu necessito sozinho, num lugar sozinho, me arrepender dos meus pecados e pedir para que o Senhor me salve. É simples assim. O orgulho de Naamã foi ferido, mas agora foi pedido a ele algo muito simples e ele não quis fazer, mas ele foi convencido dos seus amigos e dos seus servos, e ele se arrependeu. E logo aconteceu uma cura maravilhosa em Naamã. Naamã, ele entra no Rio Jordão e ele se batiza ali 7 vezes. E na 7ª vez ele se levanta com a pele limpa, purificado da sua lepra, curado da sua lepra. Naamã, ele não era mais um homem leproso, mas agora ele era um homem limpo, purificado. Naamã é curado, sua pele ficou nova, semelhante a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor Jesus Cristo. Ele lava, ele purifica dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos limpa dos nossos pecados. O sangue de Jesus é o único meio, o único caminho, a fé no Senhor Jesus Cristo para a purificação dos nossos pecados. Eu e você, como Naamã, estamos sujos dos nossos pecados e nós necessitamos a purificação dele. É só nós buscarmos ao Senhor Jesus, é só nós nos arrependermos do orgulho dos nossos pecados, deixar esse orgulho de lado e sermos salvos pelo Senhor. Assim como foi tão simples para Naamã crer naquilo que o profeta falou, que era só entrar na água e se molhar, assim nós temos que crer no Senhor Jesus. Ninguém é salvo por entrar numa água como Naamã entrou num batismo, mas nós somos salvos quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos para que Ele nos salve. Naamã, depois da sua cura, ele foi até o profeta e falou ao profeta que serviria a Deus, que somente ao Deus de Israel ele adoraria, ele não adoraria mais os deuses dos sírios do seu país. Ele não adoraria os falsos deuses, mas ele não honraria mais esses deuses, mas ele viveria para o Senhor, o Deus de Israel. Assim, todos nós, quando somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós queremos servir ao nosso Senhor, nós queremos viver uma vida em prol daquele que nos perdoou os nossos pecados, nos salvou da condenação eterna. Faça isso, busque o Senhor. Busca o Senhor, peça para que Ele perdoe os teus pecados. E quando você perceber que o Senhor te perdoou os teus pecados, viva uma vida em prol desse Deus poderoso, santo e justo, que morreu numa cruz no lugar de pecadores como eu e como você. Peça a Ele, é tão simples assim. Naamã, entre na água, você e eu, peça para que o Senhor te perdoe e Ele ouvirá a tua oração, Ele perdoará os seus pecados e você será a criança mais feliz deste mundo. Você será a criança mais feliz de todos os seus amigos não salvos. Você será uma criança com grande alegria, porque a salvação no Senhor tira toda a sujeira, toda a enfermidade, toda a doença do pecado e nos traz grande alegria. Busca o Senhor hoje e seja lavado e purificado. Vamos louvar ao Senhor, cantar um hino ao Senhor, o hino de número 63. Que o Senhor abençoe todos vocês.